Olá a todos os seguidores da AMAV, estou aqui mais uma vez para falar sobre o luto e o processo de enlutamento. Hoje darei continuidade à série Reflexões sobre o luto e o processo de enlutamento. Irei apresentar a segunda parte, na qual falarei sobre o luto normal. Este que é descrito no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM-5, como luto sem transtorno. Bem, o luto normal, por sua vez, ele apresenta um rol muito extenso de elementos, comportamentos e sentimentos relacionados ao respectivo momento no qual o enlutado passa, ao perder uma pessoa querida ou uma pessoa próxima do seu vínculo afetivo. Para melhor abordar esse tema, farei uso do aporte teórico da obra Aconselhamento e Luto e Terapia do Luto, do autor William Uden. Nessa obra, o autor apresenta uma lista de comportamentos, sentimentos e ações que um enlutado pode apresentar ou pode emergir no seu processo de luto, uma lista de comportamentos que podem surgir. Não necessariamente esses comportamentos podem vir surgir na ordem que irei apresentar aqui ou na quantidade no qual irão ser mostrados aqui nessa oportunidade desse vídeo. Bem, o William Uden, ele fala que, em razão da gama, da extensão, da grande quantidade de comportamentos que um enlutado pode apresentar e sentimentos que pode vir a emergir nele, em razão do momento estressante, doloroso, complicado no qual ele está passando, que é a razão da perda de uma pessoa querida, ele diz que achou por bem fazer uma descrição mais didática e mais fácil em categoria desses comportamentos e sentimentos. Ele aborda tais comportamentos e sentimentos em 4 categorias, que é a categoria dos sentimentos, a categoria das sensações físicas, a categoria cognitiva, a categoria dos comportamentos. Bem, farei agora uma descrição da lista de elementos de cada categoria. Na categoria sentimentos, ele lista 12 sentimentos que um enlutado pode apresentar no seu processo de luto, certo? O primeiro sentimento que ele apresenta, listado na categoria sentimentos, é a tristeza. É um dos sentimentos mais comuns que um enlutado pode apresentar no seu momento de dor, no processo de vivência do seu luto, é a tristeza. A tristeza, por sua vez, não necessariamente vai ser vivenciada acompanhada de choro. Tem pessoas que se entristecem, entram num processo de entristecimento, mas não chora, porque perdeu o seu ente querido. Não é porque ele não chorou que ele não está triste. Então, a partir desse momento agora, fica já essa orientação. Não podemos, em hipótese alguma, julgar a pessoa e dizer, achar que a pessoa não está triste porque perdeu o ente querido em razão dela não ter chorado. Não, isso é um erro, tá certo? Outra coisa, esse sentimento de tristeza, existem muitas pessoas que perderam seus entes queridos e estão vivendo um luto, estão em enlutamento, mas tem muito medo de ficar triste, e principalmente a questão da intensidade da tristeza no qual pode vir nela. O que elas fazem? Muitas delas criam uma rotina frenética de trabalho ou de atividades para tentar evitar durante o dia ou durante a semana, meses, ter um momento de vivência da sua tristeza, de enfrentamento dessa tristeza. E muitas pessoas vão protelando, tentando criar um bloqueio para não se entristecer em razão do medo. Porém, gente, tem que se levar em conta que foi uma pessoa muito significativa, de um potencial sentimental muito grande, e não é algo anormal ou um erro se entristecer. Então, muitas pessoas que evitam esse sentimento podem estar possibilitando o surgimento de uma vivência de um luto prolongado, em razão de não ter esse encontro, porque por mais que crie uma rotina, vai ter um momento que a sua condição reflexiva, de análise da sua vida, vai pedir esse momento de encontro com esse sentimento, de vivência desse sentimento. Então é preciso que a pessoa tenha
compreensão que foi de fato uma perda muito forte, um evento estressor e doloroso, portanto, ficar triste não é algo nada anormal. Passemos agora para o segundo sentimento no qual é descrito na obra, que é o sentimento da raiva. Esse, segundo o autor, é um dos mais confusos e embaraçosos e que podem levar o indivíduo a complicações no processo de enlutamento, caso ele não for encarado de uma forma consciente e ter uma aceitação de que ele está passando por esse momento de raiva. Então, é um dos mais confusos e o enlutado precisa ter esse reconhecimento sobre esse estágio de sentimento no qual ele está vivendo, que é a raiva. A raiva, por sua vez, ela pode vir a surgir de duas origens. Qual é? A primeira é a origem da sensação de frustração em razão da impossibilidade de evitar a morte do falecido. Então o sujeito pode ficar com raiva por conta dessa condição de ser um ser humano que tem seus limites e que infelizmente não tem poder de evitar a morte. Então alguns acabam ficando frustrados porque não tinha nada que ele poderia fazer para evitar a morte do seu ente querido. Então ele cai num momento assim que ele se sente impotente. A segunda perspectiva que surge a raiva é a questão de um processo de regressão. O que é isso? O sujeito começa a imaginar-se como incapaz de viver sem essa pessoa que faleceu. Ele acha que ele não conseguirá sobreviver sem essa pessoa, certo? Então ele começa a regredir, começa a ficar com raiva, ele vivencia uma raiva em razão disso. Esse processo de regressão pode estabelecer um outro processo, que é o processo de deslocamento, ou seja, ela pode tentar deslocar, né, essa raiva para outras pessoas. Ela começa o quê? Culpabilizar pessoas pela morte do falecido, como médicos ou o diretor da funerária. E também pode deslocar também essa raiva para Deus, porque Deus foi o culpado da morte do falecido. Então é um processo de deslocamento da raiva. A raiva tem esse deslocamento, um dos mais perigosos dessa raiva é deslocar-se a raiva para si mesmo, culpabilizar-se, né, uma raiva extrema pela sua pessoa. Pode ser uma raiva tão profunda por si mesmo que a pessoa pode gerar um processo de depressão ou até mesmo de ideação suicida. Se essa raiva for deslocada para o próprio sujeito que está em sofrimento, certo? Não é uma raiva só pela condição de humano de não ter condições de evitar a morte. Essa raiva já é deslocada já para o sujeito em si, não pela condição, ele se desloca. Então isso é um pouco... A raiva tem esse potencial de criar complicações no sujeito. O terceiro sentimento é o da culpa. Ele tem duas dimensões, a dimensão da irracionalidade e da realidade. Quero te fazer um convite para continuar e assistir a próxima parte, que trará um conteúdo de extrema importância para somar na compreensão e no enriquecimento desse conteúdo. Não perca nossos vídeos, compartilhe, dê seu like, comente, e tudo isso faz com que nosso canal cresça, que mais pessoas tenham acesso. Então, um grande abraço e nos veremos na próxima oportunidade. E de quem quiser. Minha lua corre apaixonada e a passarada segue o seu corcel.